Vamos dar continuidade à aula anterior, fazendo alguns exercícios e comentando algumas questões sobre as transformações gasosas: isométrica, isobárica, isotérmica e adiabática. Então, primeira questão comentada. O volume ocupado por certa massa de um gás ideal varia com a temperatura absoluta, de acordo com a tabela: volume em metros cúbicos, temperatura na escala Kelvin. Para 1 metro cúbico, 160 kelvins. 1,5 metros cúbicos, 240 kelvin. 2,5 metros cúbicos, 400 kelvins. 3,5 metros cúbicos, 560 kelvins. E 6,5 metros cúbicos, 1040 kelvin. Item A. Que tipo de transformação o gás está sofrendo? Item B. Construa um gráfico com os valores da tabela, colocando o volume V em ordenadas e a temperatura absoluta em abscissas. Então, como nós podemos observar, o volume não permaneceu constante. Se o volume não permaneceu constante, então não significa que é uma transformação isovolumétrica. Então, para ser isovolumétrica, eu teria que ter os mesmos valores para o V. Como a temperatura também não tem os mesmos valores o tempo todo, não é uma transformação isotérmica. Porque para ser isotérmica, precisava ter sempre os mesmos valores para a temperatura. Resta saber se ela é isobárica ou se ela é adiabática. Para eu saber se ela é isobárica ou se ela é adiabática, eu preciso ver se a relação entre V e T permanece constante. Então, o que eu vou fazer nessa situação? Na transformação isobárica, volume e temperatura, a relação entre eles, V sobre T, tem que ter sempre o mesmo valor. Então, 1 sobre 160 é o mesmo que 1,5 sobre 240? É o mesmo que 2,5 sobre 400? É o mesmo que 3,5 sobre 560? É o mesmo que 6,5 sobre 1040? Sim. Se nós observarmos, essa relação é constante, essa proporção é constante. Portanto, eu posso afirmar que a transformação que está ocorrendo aqui é uma transformação do tipo isobárica. Se essas proporções, a relação de V sobre T, não permanecesse para cada um desses valores iguais, isso é, se eu tivesse resultados de 1 sobre 160, aqui ao invés de 1,5 sobre 240, fosse outros valores, que não desse o mesmo resultado que eu tenho aqui, então não seria isobárica. E aí seria uma transformação do tipo adiabática, onde tudo está variando. Porém, como observei que existe uma razão que se mantém constante, eu vou dizer que essa transformação é do tipo isobárica. Agora ele quer que eu construa um gráfico. Para construir o gráfico, eu vou passar essa tabela para o próximo slide. Eu vou fazer nessa tabela, eu vou trazer essa tabela para cá e vou fazer o gráfico de acordo com o que ele me pediu. Coloquei o V aonde ele pediu que eu colocasse, o T também, então o T ficou no eixo X, e nós sabemos que o eixo X é o eixo das abscissas, e o volume ficou no eixo das ordenadas, que é o eixo Y. Coloquei aqui os valores que eu tenho de volume numa escala, então eu fiz uma escala de 1 em 1 para o volume, coloquei a unidade de medida, sempre que eu for fazer um gráfico não posso esquecer de colocar as unidades de medida. Aqui eu coloquei a temperatura, fiz uma escala de 200 em 200 para a temperatura e coloquei esses valores, fui ligando esses valores um a um e eu observo que eu tenho um gráfico, que é uma reta que começa no 1 sobre 200, 1 está para 200, assim como 1,5 está para 240, eu fiquei aqui com uma reta crescente. Se eu prolongar essa reta crescente, vejam que eu atinjo o ponto zero, 0 para o V e 0 para o T. 0 para o T significa temperatura absoluta igual a zero, e temperatura absoluta igual a zero significa que meu objeto, todas as moléculas, todas as partículas desse gás, na verdade, estão ocupando a mesma região do espaço, então elas não têm volume, tá? Na temperatura zero, eu não teria volume nos corpos. Então, eu não consigo atingir essa temperatura de zero absoluto. Portanto, eu construí aqui o gráfico do volume
pela temperatura, de acordo com o exercício, de acordo com o que ele havia pedido, ok? Próxima questão comentada. O gráfico representa uma transformação isotérmica de certa quantidade de gás ideal e 3 estados intermediários, A, B e C, dessa massa gasosa. Usando os dados apresentados, determine a pressão correspondente ao estado B e o volume correspondente ao estado C. Então, ele me deu um gráfico de pressão por volume, é uma curva, por ser uma curva, eu já sei que é uma isoterma. E ele também me disse, o que significa que o ponto A, o ponto B e o ponto C têm as mesmas temperaturas, porque eles estão sempre estão todos na mesma curva. Se eles estão todos na mesma curva, isso significa que o produto PV no ponto A é igual ao produto PV no ponto B, que é igual ao produto PV no ponto C. Eu estou usando PVT igual a constante. Se a temperatura é igual em todos os pontos, então o produto PV vai ser igual em todos os pontos. Eu quero saber aqui a pressão no ponto B e quero saber o volume no ponto C. Então, eu vou começar usando a expressão PA-VA igual a PB-VB para descobrir a pressão no ponto B. Depois, eu vou usar PA-VA igual a PC-VC para descobrir o volume no ponto C. Então, substituindo PA-VA igual a PB-VB, no gráfico eu sei o valor do PA, é 4, eu sei o valor do VA, que é 0,10. Então, eu vou fazer 4 vezes 0,10, que é o volume, igual ao PB, que é o que eu quero saber, vezes o VB, que no gráfico é de 0,20 metros cúbicos. Fiz 4 vezes 0,10 dividido por 0,20 e achei que a pressão no ponto B era de 2 atm. Agora, eu vou achar o volume no ponto C, fazendo PA-VA igual a PC-VC. PA eu tenho do gráfico 4, VA eu tenho do gráfico 0,10, PC eu tenho do gráfico é 1, VC eu vou descobrir. 4 vezes 0,10 dividido por 1 é igual a 0,40 metros cúbicos, ok? Os exercícios vocês já fizeram algo semelhante nas aulas de química, provavelmente, quando vocês estudaram transformações gasosas. Próximo exemplo. Um recipiente provido de êmbolo contém um gás ideal, de tal forma que o volume 1, volume inicial, é igual a 2 litros, pressão 1 igual a 3,495 atmosferas e temperatura 1, temperatura inicial, igual a 233 Kelvin. O êmbolo é comprimido, reduzindo o volume em 40%. Então, ele tinha um volume V1, que era 2 litros, agora ele vai ser comprimido, reduzindo o volume em 40%, o que significa que o volume V2 vai ser 2 litros menos 40% de 2 litros. Quanto devemos aquecer esse gás para que a pressão se torne igual a 7,825 atm? Dê a resposta na escala Fahrenheit. Então, a primeira coisa que eu vou descobrir é a que temperatura eu tenho que aquecer esse gás para acontecer o que ele está propondo. Isso é, reduzir o volume em 40% e o gás ficar nessa pressão 2, que é de 7,825 atm. Depois que eu achar a resposta que eu vou achar vai estar em Kelvin. E aí eu vou usar a relação entre Kelvin e Fahrenheit para fazer a transformação que ele está pedindo para eu dar na resposta. Então, eu vou usar a lei geral dos gases, P1V1T1 igual a P2V2T2, onde eu tenho os valores de P1, eu tenho o valor de V1, eu vou pegar do enunciado também P2, V2 eu vou ter que fazer uma continha, né, porque ele foi reduzido de 40%, T1 eu tenho e eu vou descobrir T2. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o V2. O V2, ele é o V1 menos 40% do valor do V1, porque eu reduzi em 40%, tá? 40% significa que eu estou fazendo 0,4 vezes o valor do V1. Aqui é 1, 1 menos 0,4 vai me dar 0,6 V1.
significa que o volume 2 é 60% do volume 1. Então, o volume 2 vai ser 0,6 vezes 2, que vai me dar 1,2 litros. Peguei a lei geral dos gases, P1, V1, T1, P2, V2, T2, e troquei os valores. P1 por 3,495, V1 eu troquei pelos 2 litros, T1 eu troquei pelos 233. Mantive a igualdade. P2 eu peguei do enunciado, 7,825. V2 é o valor que eu calculei, que era 60%, portanto, 1,2. E T2 é o que eu quero saber. T2, portanto, é 313 Kelvin. Se ele não falasse nada da resposta ser em Fahrenheit, eu parava o exercício aqui. Mas ele quer que eu dê o valor dessa resposta na escala do Fahrenheit. Então, o que eu vou fazer aqui? Ele quer que eu fale desse valor de variação de temperatura na escala Fahrenheit. Então, quanto eu devo aquecer esse gás para que a pressão se torne igual a isso? Então, eu vou aquecer o gás. Quanto que eu estou variando a temperatura dele? Estou variando ela de 233 para 313. A variação de temperatura, então, vai ser 313 menos 233. Portanto, esse gás está sofrendo uma variação de temperatura de 80 Kelvin. A resposta, como deve ser dada na escala Fahrenheit, qual é a relação que eu tenho? Que a variação da temperatura Kelvin sobre a variação da temperatura Fahrenheit é igual a 100 sobre 180. Da onde eu tirei isso? Eu tirei daquela relação. Delta Tc sobre 5 igual a delta Tf sobre 9, que é igual a delta TK sobre 5, lá do comecinho do ano. Só que ao invés de escrever com 5 e 9, eu escrevi aqui com 100 e 180, tá? Eu poderia ter escrito delta TK sobre 100, uma variação de temperatura na escala Celsius que tem 100 unidades, igual a uma variação de temperatura na escala Fahrenheit que tem 180 unidades. Aqui eu já pus um sobre o outro. Portanto, eu fiquei com delta TK 80, delta TF é o que eu quero saber, variação de temperatura na escala do Fahrenheit, igual a 100 sobre 180. O delta TF, portanto, vai ser 80 vezes 180 dividido por 100, que dá 144 graus Fahrenheit. Então, talvez a maior dificuldade nesse exercício esteja em fazer a transformação de Kelvin para Fahrenheit. Entender que o que eu estou transformando é a variação da temperatura e não a temperatura final, tá? Porque ele queria saber o quanto eu deveria aquecer. Então, eu aqueci de 233 até 313, eu aqueci elevando a temperatura em 80 kelvins. Vamos então à próxima questão comentada. Um gás perfeito realiza um ciclo 1, 2, 3, 1, formado por 3 transformações. De 1 para 2, a transformação é isobárica. De 2 para 3 é isovolumétrica. E de 3 para 1 é isotérmica. Então, ele foi de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 1, sofrendo essas transformações que aparecem aqui em seguida. No estado 1, em 1, suas variáveis de estado são pressão inicial 1, 2 atm, volume inicial 1, 1,5 litro e temperatura inicial 1, 20 graus Celsius. Na transformação isobárica 1, 2, o volume do gás é duplicado. Calcule os valores das variáveis de estado, pressão, volume e temperatura em cada um dos outros estados, isto é, no estado 2 e 3. Então, baseado nessas informações, eu vou ter que dizer quanto vale pressão, volume e temperatura. Na verdade, nós vamos dizer quanto vale no estado 2 e 3, porque o do estado 1 ele já nos deu, ok? Separando as informações. Então, eu já marquei aqui do ladinho quais são as transformações que estão sofrendo. Então, eu sei que de 1 para 2 é isobárica. Eu sei que de 2 para 3 é isovolumétrica, volume constante. De 3 para 1, isotérmica, temperatura constante. O que mais eu sei? Eu sei que no estado 1, a pressão, tá aqui, ó, é 2 atm. O volume é 1,5 litros,
A temperatura inicial, que é 20 graus Celsius, eu transformei em Kelvin, porque sempre que nós trabalhamos com gás, nós não podemos nos esquecer que nós precisamos converter a temperatura. O que eu sei do estado 2? Ele está me dizendo que na transformação isobárica 1 para 2, o volume do gás é duplicado. Então, se o volume 1 era 1,5 no estado 1, o volume no estado 2, se é duplicado, ele passou a ser 3 litros. Então, o que eu sei aqui, ó? Eu fiz um gráfico de pressão em ATM, porque ele me deu a pressão em ATM, pelo volume em litros. Eu sei que de 1 para 2, a transformação é isobárica. Isobárica significa que a pressão não muda. A pressão vale 2 no estado 1, a pressão vale 2 no estado 2. Então, ele veio de 1 para 2. No estado 1, eu sabia que o volume era 1,5 litros, ó, 1,5 litros. E no estado 2, o volume era de 3 litros, porque o volume dobrou. Então, eu consegui construir a primeira partezinha do meu gráfico aqui, ó. Primeira retinha do meu gráfico. Como é que eu faço para construir de 2 para 3? De 2 para 3 é uma transformação isovolumétrica, volume constante. Se o volume valia 3 litros no estado 2, o volume vai valer 3 litros no estado 3. Então, de 2 para 3, eu pus que o volume era 3 litros, mas vejam, eu não marquei aqui a pressão, porque eu preciso calcular essa pressão. E o que mais eu sei que vai ficar no meu gráfico? De 3 para 1 é isotérmica, isso é, do 3 para voltar no 1, por estar voltando numa transformação isotérmica, o meu gráfico tem que ser uma curva do 3 para o 1. Então, eu vou ter um gráfico de 1 para 2, uma reta paralela ao eixo do volume, porque é com pressão constante. De 2 para 3, eu vou ter uma reta paralela à pressão, porque o volume é constante. E de 3 para 1, eu vou ter uma curva, porque é uma isotérmica, temperatura constante. Falta para mim que informações neste gráfico para eu responder a pergunta que o problema está me sugerindo. Falta eu saber quanto vale aqui, ó, a pressão 2 e falta saber quanto vale a temperatura 2. A temperatura 3 eu sei. O volume 3 eu sei, mas eu não sei quanto vale a pressão 3. Então, eu vou começar calculando quanto vale a temperatura no estado 2. Eu tenho todas as informações do estado 1, tenho quase todas as informações do estado 2, eu só não tenho a temperatura do estado 2. Vou levar essas informações para o meu slide seguinte, então tá aqui, ó. Eu só não sei a temperatura do estado 2. Eu vou usar a equação geral dos gases, a lei geral dos gases. P1V1T1 igual a P2V2T2. Como a pressão é constante, se vocês quiserem, vocês já podem cancelar P1 e P2, porque eles têm o mesmo valor. Eu não cancelei, eu coloquei eles aqui, mas poderia ter cancelado. No lugar do P1, eu pus 2. No lugar do V1, eu pus 1,5. No lugar do T1, eu pus 293 Kelvin. No lugar do P2, eu pus 2. No lugar do V2, eu pus 3. E no lugar do T2, eu não pus nada, porque era o que eu queria saber. Fiz 2 vezes 1,5 dividido por 293, achei um número. 2 vezes 3, 6. O número que eu achei dividido por 6 é 1 sobre T2, ok? E achei que o T2 é de 586 Kelvin. Que se eu quiser, em graus Celsius, eu tenho que relembrar que existe uma relação entre Kelvin e Celsius, que é somar ou subtrair 273. Se eu quiser, eu posso dar a resposta em Kelvin ou deixar ela em graus Celsius. Depois, o que mais eu preciso responder? Então, do estado 2, eu já sei tudo. Eu sei pressão, eu sei volume e eu sei agora temperatura. Tá faltando eu dizer tudo do estado 3. O que eu preciso dizer do estado 3? Eu preciso dizer quanto vale a pressão, o volume e a temperatura do estado 3. Então, vamos lá. No estado 3,
ele sofreu uma transformação isovolumétrica. Isso é, o volume dele foi constante. Então, o volume dele permaneceu 3 litros. A temperatura 3, como 1 e 3 é isotérmico, a temperatura 3 tem que ser igual à temperatura 1. Se a temperatura 3 tem que ser igual à temperatura 1, a temperatura 1 era de 20 graus Celsius, portanto, a temperatura 3 será de 293 Kelvin. Então, se eu usar a lei geral dos gases novamente, eu sei que P2, V2, T2 é igual a P3, V3, T3. P2 é 2, V2 é 3. Peguei os dados daqui. T2, 586 Kelvin, sempre em Kelvin. P3, eu não tenho. V3 é 3. Por quê? Porque de 2 para 3, volume constante. Temperatura 3 é igual a temperatura 1, porque isso aqui é uma isotérmica. Portanto, eu vou substituir aqui por 293. Com isso, eu vou achar P3. Fazendo aqui as continhas, eu posso simplificar 3 com 3. Vou ficar, então, com 2 vezes 293, e 2 vezes 293 me dá 586, que dividido por 586 vai dar 1. Então, a pressão desse gás no ponto 3, que é o que está faltando para mim aqui no gráfico, a pressão dele vale 1 atm, ok? Com isso, eu concluo a resolução de mais uma questão comentada. Próxima questão. Colocam-se 160 gramas de oxigênio a 27 graus Celsius em um recipiente com capacidade de 5 litros. Considerando-se que o oxigênio comporta-se como um gás perfeito, qual é o valor da pressão exercida por ele? Dados: massa molar do oxigênio, 32 gramas, constante geral dos gases, 0,082 atm litro por mol Kelvin. Nesse exercício, não está tendo uma transformação gasosa. O que está acontecendo? Eu estou colocando oxigênio, uma massa de 160 gramas, com uma temperatura de 20 graus Celsius dentro de um recipiente que tem capacidade de 5 litros. Então, eu estou guardando oxigênio. Considerando que o oxigênio é um gás perfeito, eu quero saber qual é a pressão dele, e ele me deu aqui a constante R. Então, aqui eu vou usar a equação de Clapeyron, isso é, PV igual a nRT. Porém, tomando alguns cuidados. Que cuidados são esses? Primeiro, eu não tenho N, que é o número de mols, eu vou precisar calcular. O N, ele é a massa do gás, que é o 160 gramas, dividido pela massa molar do oxigênio, que é 32 gramas. Segunda coisa que eu vou ter que fazer, algumas grandezas eu vou ter que mudar de unidade de medida. Temperatura está em graus Celsius, obrigatoriamente eu tenho que passar para Kelvin, mesmo porque na constante aparece em Kelvin para mim. O volume eu não vou precisar transformar de litros para metros cúbicos, porque a constante R está em litros, mas se eu quisesse transformar, 1 litro é igual a 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Mas aqui eu não preciso fazer a transformação, porque eu consigo deixar a mesma unidade por conta do R. Então, vamos separar as informações. Eu sei que eu tenho que usar PV igual a nRT, eu tenho o volume, 5 litros, vou calcular o N, que é a massa do gás, sobre a massa molar, 160 sobre 32, que dá 5 mols. Tenho a constante dos gases e eu vou transformar de Celsius para Kelvin. De que maneira? Sempre que a temperatura está em Celsius e eu quero transformar para Kelvin, eu tenho que somar 273. Então, 27 com mais 273 vai dar 300 Kelvin. Agora que eu tenho todos esses valores, eu vou substituir aqui na equação de Clapeyron. Então, pressão eu não tenho, o volume eu troquei pelos 5 litros, o número de mols eu calculei 5, constante dos gases 0,082,
Temperatura, que era 27 graus Celsius, eu transformei para Kelvin, deu 300. Agora eu faço a simplificação de 5 com 5 e eu fico com 0,082 vezes 300, que me dá 24,6 ATM. Então, com isso, eu resolvi mais uma questão comentada, onde eu uso equação geral dos gases, ou melhor, eu uso uma equação que vem da equação geral dos gases e não é em si uma transformação gasosa. Com isso, eu encerro a aula de questões comentadas. Na próxima aula de vocês, eu vou falar de mistura gasosa e vou deixar uma relação de exercícios sobre o assunto, uma relação geral de exercícios, onde envolve o uso da equação de Clapeyron ou então as transformações gasosas que eu falei e ainda misturas gasosas. Para essa semana, vocês deverão apenas assistir aos vídeos que eu estou deixando e fazer as anotações que são importantes nos cadernos de vocês. Uma boa semana a todos, mantenham-se em casa, mantenham-se bem e até a próxima semana. Um grande abraço!